Muito bom dia a todos, um dia especial a cada um de vocês. Espero que todos estejam bem, vocês que entrarão nessa live, vocês que acompanharão esse vídeo depois. Tem sido um tempo tão precioso, estamos aqui mais um dia na presença do Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador, que o Espírito Santo tem nos conduzido todos esses dias. Então espero que o resto da semana de vocês, esse início de semana, né? Hoje, terça-feira, que seja abençoado, cheio da presença do Senhor, que a gente possa desfrutar da vontade do Senhor para os nossos dias. Amém? Vou começar orando, depois fazer a leitura do Salmo e depois a gente inicia a leitura do livro. Amém? Deus Pai, muito obrigado. Obrigado por esse momento, Pai, que estamos aqui na sua presença. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado dia após dia. O Senhor tem falado conosco através da sua palavra, através desse livro. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor continue falando conosco, derramando sobre nós o seu amor, o seu entendimento, Pai. Em nome de Jesus, nos fortaleça nessa caminhada, para que a gente não venha desistir, para que a gente seja fortalecido no Senhor, que a gente possa cada vez mais mergulhar na Tua presença, que a gente possa cada vez mais ter fome e sede para conhecer a Tua vontade, para conhecer sobre o Senhor, que a gente possa buscar e ter intimidade contigo, Pai. Espírito Santo, nos guie o nosso dia hoje, que o Senhor seja a nossa direção, cada atitude que a gente tomar, cada palavra que sair da nossa boca, tudo seja direcionado pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela sua obra consumada, pelo seu amor derramado sobre nós, pelo sangue que nos lavou e nos salvou, Pai. Senhor Deus, muito obrigado por tanto amor, por ter enviado seu Filho por amor a nós, Pai. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco hoje poderosamente, que a gente possa estar atento à Tua voz, que a gente possa estar com os olhos abertos, que a gente possa entender qual o propósito do Senhor em nossas vidas, que a gente possa ser guiado por Ti, Senhor. Espírito Santo, nós damos o controle da nossa vida, do nosso dia, da nossa boca, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos a Ti. Que tudo que saia da nossa boca seja através do Teu Espírito. Que possamos ser guiados por Ti, Espírito Santo. Eu Te agradeço por esse dia. Eu peço, orando, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada uma das pessoas que passarem aqui por essa live, por todas as pessoas que vão acompanhar esse vídeo durante o dia. Que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o salmo que eu separei hoje é o Salmo 147, que vai dizer assim: Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, ele reúne os exilados de Israel. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos, quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que temem, dos que depositam a sua esperança no seu amor leal.
Exalte o Senhor, ó Jerusalém. Louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de sua porta e abençoou o seu povo que lá habita. É ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que supre do melhor do trigo. Ele envia sua ordem à terra e sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Aqui disse que o Senhor se agrada dos que temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Que a gente possa, dia após dia, depositar a nossa confiança no Senhor, saber que dele vem o nosso socorro, que a gente tem em quem depositar a nossa confiança, em quem confiar. Talvez o homem, o ser humano, tenha falhado conosco, tenha nos decepcionado, mas o Senhor não nos decepciona. Ele é o nosso porto seguro, a quem a gente deve recorrer. Então, que a gente esteja certo de que Ele faz todas as coisas. Através dele, através da voz dele, todas as coisas são feitas. Ele cuida da gente com um amor e um carinho que talvez a gente não saiba expressar isso. Então, que a gente possa ter essa confiança no Senhor, sabendo que Ele está no controle de tudo. Amém? Então, vamos continuar a leitura do nosso livro. Bom dia, Espírito Santo. A busca de um relacionamento profundo com o Pai e com o Filho. Que cada palavra desse livro, que cada avançar desse livro possa estar falando com vocês da mesma forma que está falando comigo. Tem tido experiências muito fortes com o Espírito Santo, entendendo verdadeiramente quem é o Espírito Santo, deixando ele conduzir a nossa vida, estando atento à voz do Espírito Santo, ele que está dentro de nós e quer relacionamento conosco, quer falar a todo instante conosco. Então, que a gente possa se esvaziar das coisas desse mundo, se esvaziar das vozes que estão gritando lá fora e que a gente dê ouvidos ao Espírito Santo, que irá nos guiar, que irá nos dar direção. Tenho certeza que será uma experiência cada dia mais apaixonante com o Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Que comunhão? O que as Escrituras querem dizer quando falam sobre comunhão? Há 7 significados. Primeiro, a palavra comunhão significa presença. O desejo do Deus Pai é que a doce presença do Espírito Santo esteja com você. Segundo, significa companheirismo. Você não precisa orar para o Espírito Santo, simplesmente torna-se companheiro dele e deveria procurar essa comunhão como procuraria água no deserto. O terceiro significado é compartilhar. Você abre seu coração e ele abre o dele. Você compartilha a sua alegria e ele compartilha a dele. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, escreveram os apóstolos aos crentes na Antioquia, Atos 15, 28. Estavam compartilhando, até escrevendo cartas juntos. Quarto, comunhão significa participar com. O Espírito Santo se torna seu parceiro. A Escritura, cheia de frases como trabalhando com eles e o Espírito e nós, deixa claro que o trabalho do Espírito está participando com você. Quinto, significa intimidade. Você nunca experimentará um amor mais profundo com Cristo até saber que é o Espírito Santo que traz essa intimidade. Não há outra forma. Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Romanos 5, 5. Não é possível amar a Deus sem o Espírito Santo. Sexto,
A palavra significa amizade. O Espírito quer ser seu amigo mais íntimo. Alguém com quem você pode compartilhar os mais profundos segredos de seu coração. E sétimo, comunhão significa camaradagem. Em grego, a palavra significa comandante. Ele é como um capitão, um governante ou um chefe, mas alguém amoroso e amigo. Assim como instruiu os apóstolos para onde deveria ir e para onde não deveriam, ele deve ter a permissão para guiar suas questões pessoais. Lembre-se que Cristo partiu, o Espírito Santo está no comando da terra. Você consegue ouvir a voz dele? Está pronto para comungar com ele? Quando comecei minha comunhão com o Espírito Santo, conversava com ele dia e noite. Não passava um dia sem dizer: Espírito Santo, precioso Espírito Santo. E começamos nosso tempo de oração e comunicação. O som da sua voz. Vamos lá, iniciando aqui o capítulo 6, perdão. Espírito, alma e corpo. Satanás, o grande enganador, fez um trabalho incrível. Ele convenceu o mundo, mesmo ministros dedicados ao Evangelho, de que o Espírito Santo não é nada mais do que uma influência ou um poder especial. Esse engano é uma prioridade de Satanás, porque ele sabe que no momento em que você descobrir a personalidade e a realidade do Espírito, sua vida será dramaticamente transformada. É só olhar para a história. Toda grande revitalização foi acompanhada por uma revelação do Espírito Santo. Mesmo Martinho Lutero acredita a grande reforma ao trabalho do Espírito. Ele disse que o Gálatas era seu livro favorito nas Escrituras, por causa do versículo que diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Porém, hoje poucas pessoas sabem o que significa andar no Espírito. A raiz da palavra significa em união com, uno com, ou conectado a, até em comunhão com. É surpreendente, mas pessoas que foram criadas em uma igreja preenchida com o Espírito me perguntaram: eu devo conversar com o Espírito? Recentemente fui convidado para falar em uma grande e histórica igreja pentecostal e a congregação ficou chocada quando eu disse: vocês são os que redescobriram o Espírito Santo, mas o colocaram em uma gaiola. Expliquei. Acharam que os católicos não podiam tê-lo. Acharam que os batistas não podiam tê-lo. Porém, tenho uma notícia para vocês. Ele saiu da gaiola e caminhou para as igrejas de São Miguel, Primeira Batista, Metodista Unida e todas as outras. Milhões de pessoas foram tocadas pelo Espírito, mas seu crescimento espiritual foi impedido pelo clero que, por diferentes razões, decidiu subordinar a terceira pessoa da Trindade. Infelizmente, a Igreja de Jesus Cristo tem ignorado o que estou lhe dizendo. O fato de estar lendo esse livro, no entanto, me diz que você tem uma vontade pessoal de conhecer o Espírito Santo. Você pode ser preenchido com o Espírito Santo e possuir um encontro inegável com ele. Mas uma compreensão profunda do Espírito Santo não surge da noite para o dia. Para mim, demorou anos e anos de seu direcionamento e de revelação nas Escrituras, e ainda estou aprendendo a cada dia. O que estou prestes a compartilhar com você em relação à divindade me deu uma imagem totalmente nova do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Descobri que Deus é um Espírito eterno, ainda que com forma imaterial, mas ele frequentemente se revela pela forma e outras características humanas. O que dizer da forma que Deus frequentemente aparece ao homem? Quando Ezequiel teve sua visão de Deus em 593 a.C., descreveu sentado sobre uma expansão que separava as criaturas da glória do Senhor. Ele viu o que parecia um trono de safira, e bem no alto sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. Ezequiel 1:26. Qual era a aparência de Deus Pai? A de um homem. Você diz: ensinaram-me que Deus é um espírito. Sim,
mas é espírito com uma forma misteriosa, não uma nuvem flutuando no espaço. O apóstolo João, no Apocalipse, descreveu-o com o brilho refletido de pedras preciosas. Ele escreveu: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Apocalipse 4, 2 e 3. Os profetas descrevem as feições de Deus como um grande detalhe. Isaías diz: seus lábios estão cheios de ira, e sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Isaías 30, 27 ao 28. E Deus revelou o fato de que ele pode ver. Fizeram mal diante de mim. Isaías 66 e 4. Para minha surpresa, descobri que Deus está descrito como tendo a semelhança de dedos, mãos e rostos. Depois que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. Depois o Senhor disse a Moisés: você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver-me e continuar vivo. Êxodo 33, 20. Até falou com Moisés sobre suas costas. Ele disse: quando a minha glória passar, eu cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver. Verso 22 e 23. Se Deus se revelasse somente na forma de um espírito invisível, como seria possível que Adão e Eva ouvissem seus passos? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Gênesis 3:8. Deus também possui um coração. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Gênesis 6:6. Agora vejamos o Filho. Antes de o Senhor Jesus vir à terra, ele, como Deus Pai, tinha somente uma forma imaterial. Seu corpo terreno de carne, sangue e ossos lhe foi dado quando nasceu como um bebê em Belém. E como você, ele cresceu para se tornar um homem. Se eu perguntasse, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quem é uma pessoa real? A maioria das pessoas diria, o Filho. Podemos nos identificar com Cristo porque ele assumiu a forma de um ser humano. Na verdade, se você não acreditar que Cristo viveu, morreu e ressuscitou dos mortos, será impossível para você ser um cristão. Esse é o fundamento que torna possível a sua salvação. A Bíblia deixa claro que Jesus, parte da divindade, tem uma alma. No Getsemane, antes da crucificação, ele falou aos discípulos: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Marcos 14, 34. Temos uma descrição física de Cristo que molda nossa imagem dele. Sabemos, por exemplo, que ele usava barba e tinha cabelo comprido. Na profecia do Antigo Testamento, que se refere ao sofrimento do Messias, o Senhor diz: ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Isaías 56. Cristo era também um nazareno, de uma cidade onde os homens costumavam usar cabelos compridos. Hoje, Cristo, em seu corpo ressuscitado, está sentado à direita de Deus Pai. E como é sua aparência? No Apocalipse, João teve uma visão dele, como uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como a chama de fogo. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Apocalipse 1, 13, 14 e 16. Em sua cabeça havia coroa de ouro. Apocalipse 14, 14.
Em seu manto estavam escritas as palavras: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. João não está falando de Deus Pai, é o Filho do homem, e seu corpo humano glorificado é diferente da forma divina de Deus Pai. E o Espírito Santo, ele também possui uma mente, uma vontade e emoções? Ele possui um corpo? Certamente. Esse é um assunto que a maioria dos ministros tem medo de discutir, mas eu tenho experimentado a pessoa do Espírito Santo. Sem dúvida, todos concordamos que ele é um espírito. Isso é parte do seu nome, mas e o seu interior? Ele é realmente uma pessoa? Primeiro, o Espírito Santo tem uma mente própria. Falando do Espírito Santo, Paulo disse: E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8:27. A mente do Espírito é diferente daquela do Pai e do Filho. Ele também possui emoções, possui sentimentos profundos que lhe permitem sentir tristeza e amor. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Seu coração pode ser tocado e possui a capacidade de expressar amor. Paulo, escrevendo aos cristãos em Roma, disse: Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em luta, orando a Deus em meu favor. Romanos 15:30. Você consegue imaginar amar sem emoção? E sobre a vontade do Espírito Santo, talvez você nunca tenha considerado possível que o Espírito Santo tome suas próprias decisões. Ele certamente pode, mas suas decisões estão sempre em harmonia com as do Pai e as do Filho. Falando em dons espirituais, Paulo escreveu: Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele as atribui individualmente e cada um como quer. 1 Coríntios 12:11. Em outras palavras, o Espírito Santo toma decisões. Essa é uma questão do corpo do Espírito que causa muita confusão. Um homem recentemente me disse: Beni, o corpo do Espírito Santo é realmente o de uma pomba? Foi assim que ele desceu dos céus? Eu respondi: se isso é verdade, então você deve acreditar que Jesus era realmente um cordeirinho. É assim que ele é apresentado no Apocalipse. No livro do Apocalipse, o apóstolo João ouviu um ancião dizer: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá venceu. Apocalipse 5:5. Ele se virou, esperando ver um leão rugindo, e em vez disso viu um gentil cordeiro que tinha sido morto. Agora Jesus subiu aos céus com um corpo físico, com impressões digitais em suas mãos. Porém, o símbolo que João viu era um cordeiro. Por quê? O cordeiro simbolizava o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O Espírito Santo foi visto por Jesus imediatamente após o seu batismo. O céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Mateus 3,16. Assim como o Pai e o Filho podem ser vistos, o Espírito Santo também pode. Mas sua descida como uma linda pomba não significa que ele voa pelo céu como uma pomba, nem que Jesus caminha pelo céu como um corpo de um cordeiro. No Apocalipse, o Espírito Santo foi visto novamente como 7 lâmpadas de fogo. Apocalipse 4:5. Se o Espírito apareceu como uma pomba em Mateus, não se pode esperar que ele tenha um corpo de 7 velas ou 7 tochas de fogo. O Espírito Santo não tem a forma de 7 lâmpadas, nem de uma pomba. Um cordeiro, uma pomba, uma lâmpada, tudo isso são símbolos, não formas físicas de corpo. As Escrituras, no entanto, me dizem que o Espírito Santo pode se comunicar apesar de não ter orelhas ou boca. Certamente pode ouvir e falar conosco. Falará apenas o que ouvir, diz em João 16:13. E podemos ouvi-lo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Apocalipse 2:7. Mesmo não tendo os olhos como os meus, o Espírito sonda todas as coisas,
até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Como você foi criado com orelhas, uma boca e olhos, não seria de esperar que o Criador, Pai, Filho e Espírito Santo, fosse capaz de entender e falar com você? Também acredito que o Espírito Santo pode fazer sua presença conhecida por meio de formas corporais e ainda permanecer sem limitação e completamente onipresente. A Bíblia deixa isso claro quando diz: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. No entanto, a Bíblia não me fala como ele se parece. Ela me diz um pouco como o Pai se revela e me dá alguma descrição de Cristo. Entretanto, detalhes em relação a maneiras que o Espírito Santo se revela a nós são raras nas Escrituras. Às vezes ele é visto, mas não ouvido. Outras vezes é ouvido, mas não visto. Em vários momentos, no entanto, ele pode revelar sua presença e mensagem por qualquer forma que quiser. Qual é a aparência de Deus Pai? Apesar de nunca tê-lo visto assumir uma aparência física e visível, acredito da mesma forma como o Espírito, que pode ter a mesma aparência de Jesus na Terra. Na verdade, muitos traços de caráter divino são conhecidos por meio da natureza humana, que é criada à imagem de Deus. Gênesis 1, 26, 27, Tiago 3, 9. Os hebreus falam de Cristo como o resplendor de sua glória e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1, 3. Só posso chegar a uma conclusão. Quando vemos Jesus, vemos também o Pai. E acredito que Jesus revela o Espírito Santo como faz o Pai. Olhe para Jesus e também verá o Espírito. Algum dia, em breve, vou ter certeza, e acredito que você esteja planejando estar lá também. Novamente, o Espírito não é uma brisa celestial ou uma nuvem obscura flutuando pela sua vida. Ele é Deus e reside em nós, da mesma forma que o Pai e o Filho na Trindade. Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, disse: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Ele está dizendo que o Espírito vive no templo de Deus. Somos aquele templo e o Pai e o Espírito estão igualmente em nós. Amém. Glória a Deus. Que o nome do Senhor seja sempre louvado. Que a gente possa entender exatamente quem é quem na Trindade. Que a gente possa olhar para Deus com o amor que Ele nos revelou, para Cristo como nosso Salvador, para o Espírito Santo como Deus que habita em nós, que a gente possa reconhecer eles e adorar o Senhor com todo o amor, com toda a gratidão, que a gente possa render graças a Ele. Eu queria orar para a gente finalizar, agradecendo por esse momento, abençoando a nossa semana. Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço pela revelação que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor tem se revelado a nós, tem revelado o seu Espírito, tem nos enchido de mais conhecimento, enchido de mais fome, mais sede. Queremos cada dia mais te buscar, te conhecer mais. Nós não estamos satisfeitos com esse mundo, porque nós não somos daqui, nós não estamos satisfeitos com tudo que é pregado aqui, então nós queremos mais de Ti, nós queremos conhecer mais do Senhor, nós queremos de alguma maneira transbordar para outras vidas, Pai. Então, em nome de Jesus, aumenta a sua intensidade em nós, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que a gente possa reconhecer a Tua face, que a gente possa reconhecer a Tua voz. Em nome de Jesus, que a gente não venha a ser enganado por falsos profetas, que a gente possa estar firme no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, Pai. Aumenta a nossa fé nesses dias, que a gente possa cada dia mais te buscar, que a gente não seja amedrontado pelas coisas desse mundo, Pai. Em nome de Jesus, nos fortaleça nessa caminhada.
nós sabemos que o Senhor está conosco. Espírito Santo, em nome de Jesus, guia o nosso dia, guia as nossas decisões. Nós damos o controle da nossa vida a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, durante o nosso dia hoje, durante a nossa semana, fala conosco, Pai. Não calhe a Sua voz para nós, que a gente possa estar sensível à Tua voz, e nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser guiado pelo Espírito Santo. Ô Senhor, abençoa cada um que passou aqui, abençoa o dia deles, em nome de Jesus, que eles possam ver a Tua face, sentir a Tua presença hoje, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos por Ti, Pai. Amém. Amém, gente. Um ótimo dia a todos. E amanhã, às 6 horas, estamos aqui, meditando na palavra e conhecendo mais do Senhor. Amém? Um ótimo dia a todos e até amanhã.